Oi, pessoal. Nós vamos hoje fazer a correção dos exercícios da semana 3, que vão sobre as funções trigonométricas, que vai da página 71 a 75. No exercício 75, nós podemos olhar pelo formato do gráfico, que é uma função seno, e que essa função tem uma amplitude 2, ou seja, o nosso b está variando, né, que modifica a imagem, de menos 2 a 2. E por sua vez, também modificou o período, que ali está em 4π. Portanto, o c vai ser 2π sobre 4π, simplificando vai ficar 1/2. 1/2, resposta então é a letra B. Exercício 75, nós continuamos com o gráfico do seno, modificamos ali a imagem que está variando de menos 3 a 3, portanto o nosso B vale 3, e também foi modificado o período, que está 6π. Jogando ali na fórmula, fica 2π sobre 6π, simplificando dá 1/3. Portanto, é a letra E. Já o exercício 77, ele fala e mostra o gráfico de uma senoide, o gráfico normal, y igual a seno de x. Porém, o que ele está pedindo é a imagem e o período da função y igual a 2 seno de 3x. Como nós temos o 2 ali multiplicando o seno, nós sabemos que modificamos a imagem. Então, a imagem foi dilatada, vai de menos 2 até 2. E, por sua vez, o x está sendo multiplicado por 3, e a gente sabe, então, que o período é 2π sobre o c, que é 2π sobre 3. Portanto, nós temos aqui também o gráfico para a gente avaliar, onde modifica a imagem, calculando o período, é a letra B. E no exercício 78 é daqueles muito fáceis, onde só pede o período, sabendo ali que o C vale 3, é só aplicar a formulazinha. Então, o período é 2π sobre 3, letra B. Agora, o gráfico também é um gráfico do seno, pelo formato ali a gente já sabe. A imagem está variando de menos 2 até 2, então eu estou multiplicando por 2, e o período é π. Se o período é π, né, significa que o C vale 2. Então, se o período divide por 2, o C fica multiplicado por 2. E isso nos dá a letra E. O próximo gráfico, ele também é uma função seno, só que o seno normalmente ele é crescente no primeiro quadrante, né? E depois ele passa a ser decrescente. E aqui está invertido, ou seja, o nosso B ele é negativo. A imagem, né, é de menos 2 até 2, então o B vai valer menos 2, e o período também foi multiplicado, ele é 4π. Aplicando, então, ali na fórmula, 2π sobre 4π, simplificando, dá 1/2, portanto, é a letra D. E nesse aqui, eu tenho um gráfico do seno, porque já foi afirmado ali que é um gráfico de seno. Ele também está invertido, se a gente está em relação ao eixo X, né? Então, eu já sei que o meu B tem que ser negativo. A minha amplitude ali, ó, a minha imagem está variando de 1 a 3, portanto, a minha amplitude vale 2, nesse nosso caso, menos 2, porque está invertido. E o nosso A vale 1, porque o gráfico do seno normalmente corta ali o eixo Y no 0 e ele está cortando no 1. E agora nós temos que ter um cuidado especial no exercício 82, porque pelas nossas convenções, pelas nossas definições na apostila, aquele A ali do cosseno, aqui ó, esse A do cosseno, para nós a gente chama de B, e o que aqui está como B, nós chamamos de C, que modifica o período. Então aqui ó, é um gráfico do cosseno, ele também está invertido, porque o gráfico do cosseno ele é decrescente, né, e depois passa a ser crescente, né? E aqui está invertido, então eu já sei que o meu A, neste caso, é menos 1, e que o período aqui, ele foi modificado. Ó, o período está de 0 a 4π. Substituindo na nossa fórmula, vai ficar 2π sobre 4π, simplificando, fica B vale 1/2, portanto, nós temos a letra C. No próximo exercício 83, então, pede para que vocês construírem os gráficos, determinar o período e as imagens das funções. Então, o primeiro é o gráfico do seno. Eu sempre vou colocar em preto o gráfico do seno convencional.
E aí, como eu multipliquei por 3, eu estou dilatando a minha imagem. Então, a imagem vai variar, neste caso, de menos 3 até 3. E não modifica o período. Então, o período permanece sendo 2π e a imagem de menos 3 a 3. Já na letra B, eu estou multiplicando o meu valor do seno por 1/2. Então, se eu multipliquei por 1/2, significa que eu vou comprimir a minha imagem, tá? Variando então de menos 1/2 até 1/2. Tá? Então, a nossa resposta é sempre o gráfico vermelho. O preto é o convencional. Não modifica o período e a imagem varia então de menos 1/2 até 1/2. O que acontece na letra C? Como eu tenho um menos na frente do seno, ele vai inverter em relação ao eixo Y. Então, nós podemos ver aqui o gráfico do seno e aqui, ó, o gráfico do menos o seno, invertido. Então, onde é positivo ele passa a ser negativo e onde ele é negativo passa a ser positivo. E neste caso, a imagem não vai modificar nem vai modificar o período. Agora nós vamos modificando o C. E a gente sabe que modificando o C, a gente sempre modifica o período da função. Então, se eu estou multiplicando por 3, o período vai ser dividido por 3, fica inversamente proporcional. Então, aqui, ó, é o gráfico do seno normal com período 2π, e aqui, ó, é 2π sobre 3. Esse ponto aqui é 2π sobre 3. Então, aqui é o período e a imagem não modifica. Na letra B, o meu C vale 1/2, então eu estou dividindo por 1/2 o C, o período, o que acontece? Ele fica multiplicado por 2. Então, aqui, ó, o gráfico do seno, para ele fazer todo o S, vai 4π. Então, o período é 4π e não modifica a imagem. No terceiro aqui, eu estou multiplicando, meu C vale 3/2. Então, lembre-se, é 2π sobre 3/2 o período. Então, vai ficar o período 4π terços. Então, olha aqui o gráfico vermelho, ele vai fazer o S aqui em 4π terços, tá aqui. Né? E a imagem não modifica. Agora, nós vamos também sempre determinar o período e as imagens da função. E eu estou somando uma constante ou então diminuindo uma constante. É aquela que é o transladar o gráfico. Lembrando que é aquela ideia que a gente brinca que é do elevador, né? Então, aqui é o gráfico do seno. Quando eu somo uma unidade, ele translada, eu copio esse gráfico uma unidade para cima. Então, do 0 vai para o 1, onde é 1 vai para o 2, onde é 0 vai para o 1, onde é menos 1 vai para o 0, onde é 0 para o 1. Então, o que eu modifiquei? Modifiquei a imagem desta função, que está variando de 0 até 2. O período se mantém. No outro gráfico, o que acontece é que eu vou descer, né, 2 unidades, vou transladar 2 unidades do gráfico, e a imagem passa a variar de menos 3 até menos 1. Não modifica o período. E agora nós vamos trabalhar com o gráfico do cosseno e cada um dessas vai variar, vai dar um tipo de variação no gráfico, de transformação no gráfico. O primeiro eu vou dilatar, então, por 2 esse gráfico do cosseno, porque eu estou multiplicando por 2 aqui. Então, aqui, ó, aqui é o gráfico do cosseno, normalmente. E aí, o que acontece? Eu multiplico por 2, onde é 1 é 2, onde é 0 se mantém, né? Onde é menos 1, a imagem passa a ser menos 2. Com isso, a gente verifica que a imagem modifica, né? Vai de menos 2 até 2 e o período não. Então, tá aqui, período vale 2π e a imagem de menos 2 a 2. Na letra B, nós vamos diminuir 1, né? Pela constante. Então, é a ideia de transladar o gráfico. Então, aqui eu tenho o gráfico do cosseno e aqui eu tenho o gráfico do cosseno que foi transladado uma unidade para baixo. Então, do 1 ele vale 0, onde é 0 vale menos 1, onde é menos 1 ele vale menos 2, 0 vale menos 1, onde é 1 vale 0. Então, de novo, eu mexi na imagem da função. Então, a imagem aqui está variando de menos 2 até 0. E o período não modifica. E por último, eu estou modificando o parâmetro C, multiplicando por 1/2.
quando é o mês, sempre vai mexer no período da função, e a imagem aqui não modifica. Então, se eu dividir por 2, aqui, o C, eu estou multiplicando por 2 o meu período. Então, aqui é o gráfico do cosseno, né? Normal aqui, ó. E aí, para ele fazer esse mesmo movimento, ele leva 4π. Então, o período é 4π e a imagem não modifica, vai de -1 até 1. Então, por último, gente, temos o exercício 87, que pede para associar, então, cada uma dessas funções aos seus gráficos. Então, e se vocês observarem atentamente, as modificações são feitas tanto na imagem ou no período, né? Então, a primeira é o gráfico do seno, onde eu multipliquei por 3 esse seno. Então, nós temos aqui, ó, o gráfico variando de -3 até 3, né? Então, ele foi dilatado e o período não se modifica. Então, esta é a letra A. Já na letra B, esse gráfico do seno foi multiplicado por 3 aqui na imagem e o período também aqui, ó, o C vale 3, então o período foi modificado. Então, o período é 2π sobre 3, porque é inversamente proporcional. Então, aqui nós temos um gráfico do seno com período 2π sobre 3 e a imagem variando de -3 até 3. Na letra C, nós temos um gráfico do cosseno, onde modificamos apenas o período, que foi dividido por 3. Portanto, o período é 2π sobre 3 e a imagem não modifica, portanto, de -1 até 1. Letra C. A letra D modifica apenas a imagem do gráfico do cosseno, então, ó, do -3 até 3 a imagem e mantém o período 2π. Na letra E, nós temos um gráfico do seno em que modifica a imagem, que foi ampliada, né, por 3, foi dilatada em 3, então nós temos aqui, ó, de -3 até 3, e que por sua vez o C valendo 1/3 é inversamente proporcional ao período, o período vale 6π. Então, nós temos aqui a letra E. E por último, nós temos um gráfico do cosseno, onde foi multiplicado por 3 o seno, e aqui a variável x também multiplicada por 3. Então, a imagem vai variar de -3 até 3, e o período vai ser 2π sobre 3. Este é a letra F. Então, gente, bons estudos!